dando o início aqui, o pessoal vai adentrando a sala. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los para mais essa palestra do nosso ciclo de palestras da UAB Campinas, em conscientização e discussão aí sobre os temas do Outubro Rosa. A doutora Fábia não pôde estar presente no dia de hoje, ficou muito chateada, viu, doutor Cabelo? Falou assim que ela vai ter que se contentar em assistir posteriormente. Ela não pôde estar aqui devido a compromissos profissionais, então eu, Luciana, estou aqui para recepcionar o doutor César Cabelo, ele que sempre muito atencioso, nos atende nos nossos pedidos, já participou aí de muitos eventos relacionados à saúde da mulher, o que a gente agradece demais, porque ele é uma referência aqui em Campinas. Gostaria de agradecer as meninas do nosso suporte, a Andressa, a Carol, a Miriam. Como nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes da abertura da sala, eu não tenho nada de geração milênio, doutor Cabelo. Então, se elas não estivessem aqui, com certeza eu não conseguiria nem aparecer na tela, né? Então, enfim, elas nos auxiliam demais aí na formação das salas virtuais e toda a programação que a gente tem nos nossos eventos, né? Gostaria de agradecer a todos e a todas que estão participando desse ciclo de palestras, que sempre estão aqui nos acompanhando, e agradecer também em nome dos demais diretores da UAB Campinas. Eu não sei se eventualmente eles vão conseguir entrar, mas de qualquer forma, Dr. Daniel, Dr. Paulo Braga, Dr. Cláudio e Dr. Ivan são aí os meus companheiros de gestão, que com certeza nos apoiam em todos os eventos e saibam que realmente o respeito aí por esses assuntos de interesse de gênero e em especial da mulher também faz parte aí, e muito, né, da contribuição deles para a realização dos eventos, muita participação e contribuição deles para a realização dos eventos. Bom, o Dr. César Cabelo, ele é professor associado, livre docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ele é coordenador da área de mastologia do Hospital da Mulher, professor doutor José Aristodemo Pinotti, o CAISME, né, /Unicamp aqui, e também é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia da região Sudeste, mas em especial é essa pessoa aí cheia de vontade de contribuir, né, com os seus ensinamentos, com os seus direcionamentos para todos nós. Então, doutor Cabelo, fique à vontade para começar a sua explanação. É sempre um prazer recebê-lo. Bom, muito obrigado, Luciana. Queria agradecer muito a você, estender o meu agradecimento a todos os diretores da OAB Campinas, e também um especial agradecimento à doutora Fábia, né, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Campinas, pela gentileza do convite, pela oportunidade de estar de novo aqui com vocês para batermos um papo, né, sobre câncer de mama. Tá? A ideia é apresentar alguns aspectos. A gente sempre fala sobre esse tema e é um tema que tem sempre um crescente em termos de novas informações, novos conhecimentos e novas abordagens, né? Para que a gente consiga realmente prevenir adequadamente essa doença tão terrível, né? E fazer com que as mulheres possam viver de uma forma adequada e digna, né? Apesar de passarem muitas vezes por esse tipo de circunstância. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas questões relacionadas à prevenção. A ideia é tentar explanar essa aula em cerca de 20 a 25 minutos, e depois a gente fica aberto para questões relacionadas ao tema. Tá? Não tenho nenhum conflito de interesse relacionado à apresentação. Queria parabenizar muito, né, a Fábia, a doutora Luciana e aos diretores por esse evento, né, essa iniciativa da campanha do lenço solidário, né, que realmente tem toda a cara do Outubro Rosa, né, aqui vocês estão vendo o trademark, né,
do lenço, da fita rosa. E realmente eu acho que essa campanha, né, ela vai muito mais do que só a ideia do lenço, né, que vai cobrir a cabeça dessas mulheres que muitas vezes acabam perdendo o cabelo durante o tratamento, mas vai, na verdade, trazer carinho, trazer conforto e trazer uma sensação de solidariedade e empatia, né, para as nossas pacientes e nossas mulheres. Eu, em nome do CAISM, da Sociedade Brasileira de Mastologia, agradeço muito a intenção e a divulgação e a promoção aí dessa iniciativa da OAB Campinas. Bom, e quando a gente fala, né, em prevenção do câncer de mama, outubro rosa, o lenço, a fita rosa, o lenço rosa, né, a gente remete direto, né, à instituição que iniciou, né, esse programa, né, que é o outubro rosa propriamente dito, e a utilização, né, do lenço, da fita cor-de-rosa, né, associada à luta contra o câncer de mama, que foi o grupo da Susan G. Komen, né? Susan G. Komen para a cura do câncer, né? A Fundação Susan Komen. E vocês já sabem disso, eu sempre gosto de falar nas aulas de Outubro Rosa, remetendo que tudo isso começou, né, através de uma corrida que foi feita em Nova York em 1991, que lançou essa fita cor-de-rosa e que, na verdade, é o símbolo, né, do Outubro Rosa e da luta contra o câncer de mama e que acabou se estendendo para os outros tipos de câncer que nós sabemos, né? Então, só lembrando, a Susan Komen, né, essa mocinha aqui de 36 anos, que morreu por câncer de mama com essa idade, né, em 1980, e a irmã dela, que é a Nancy Brinker, foi que fundou a Fundação Susan Komen, né, e que levantou toda essa luta, né, essa intenção na busca de se combater o câncer de mama propriamente dito, tá? Hoje em dia, essa fundação, Susan Komen, né, vocês, os doutores, sabem disso, doutores e doutoras sabem disso, é uma das fundações mais importantes que remetem, né, recursos para o estudo do câncer de mama, para a prevenção do câncer de mama, que vai desde da pesquisa básica, do laboratório, até medidas de prevenção e terapêutica e auxílio ao câncer de mama. E tudo nasceu dessa mocinha aqui, muito jovem, que teve um câncer de mama, com um padrão de hereditariedade, né? Quer dizer, um câncer nessa idade, ela teve mais jovem, ela teve por volta dos 33 anos, faleceu aos 36, realmente tinha algum aspecto genético associado, certamente, que é um dos temas que nós vamos discorrer a seguir, tá? Bom, aqui está uma foto do câncer de mama. Olha aqui, observem aqui o caranguejo, né, que certamente simboliza, né, a ideia do que é o câncer. Câncer em latim quer dizer caranguejo. E essa imagem é o que muitas vezes a gente vê numa peça de mastectomia ou numa peça de um tratamento cirúrgico do câncer de mama. Essa imagem aqui que tem que ser combatida por todos nós, né? O câncer de mama, assim, fazendo alguns comentários rápidos sobre a anatomia que tem uma extrapolação para a questão da prevenção, ele normalmente nasce no sistema de formação do leite, que é o ácino, e que vai conduzir, o leite produzido aqui no ácino é conduzido pelos ductos da mama, né? Então aqui é um diagrama do que é o sistema ductal e lobular produtor do leite, e nessa região, dentro dos ductos da mama, é que começam a surgir algumas células atípicas que crescem, né? Por que isso acontece? Existe já algumas explicações, mas muito ainda a caminhar no sentido de entender por que uma célula passa a ter um comportamento aberrante dentro do ducto e acaba virando um câncer. Depois desse crescimento intenso dentro do ducto mamário, essa célula rompe o ducto e a partir daí estabelece o câncer de mama propriamente dito. A partir do momento que essas células ganham, né, esse espaço fora do ducto, a gente chama de carcinoma ductal invasivo aqui no caso, ele pode ganhar a circulação tanto sanguínea quanto linfática e acabar gerando as metástases, que é o que realmente acaba, infelizmente por vezes, gerando a morte das mulheres quando você não consegue controlar. Então, dessa célula que rompe o ducto, que cai na circulação e que gera as metástases, que está todo o processo que a gente tanto luta, né, para evitar que ele ocorra, tá? Aqui são dados Globocan de 2018. 2018 são os últimos dados que a gente tem do mundo inteiro, né?
O que é azul é incidência, o que é vermelho é mortalidade. Breast é mama, vocês sabem muito bem disso. Isso aqui é o padrão de distribuição dos cânceres na população feminina do mundo, mostrando que o câncer de mama, olha aqui, ele ganha, né, como é o primeiro colocado entre os cânceres. Ele só perde para câncer de pele não melanoma, que é um tipo de câncer menos agressivo. Então, o mama é o mais incidente e é o que mais mata também, tá? Aqui é um gráfico de pizza mostrando aqui que no mundo, em 2018, a expectativa eram mais de 2 milhões de casos novos, sendo o câncer de mama o primeiro colocado entre as mulheres, né, só excluindo o câncer de pele não melanoma. Isso aqui é um gráfico, gente, de distribuição de incidência de câncer de mama no tempo, em alguns países, aqui vocês estão vendo, inclusive aqui está os Estados Unidos, a Austrália. Observem que de 1980, 75 até 2010, houve uma tendência de crescimento da incidência, tá? Aqui outros países, é um gráfico de incidência também, de 75 a 2010, uma tendência de crescimento da incidência. E felizmente, né, em boa parte dos países desenvolvidos do mundo, a gente observa uma queda da mortalidade. Então, isso aqui é mortalidade por câncer de mama. Em vários países, aqui, olha, países de primeiro mundo, tá? Nem sempre isso acontece em todos os países. Então, aqui vocês estão vendo que na Colômbia e na Costa Rica, nesse gráfico de mortalidade, a gente tem uma tendência de estabilidade ou até aumento de mortalidade, enquanto em outros países de primeiro mundo, uma tendência de mortalidade, principalmente a partir da década de 1990, quando nós começamos a oferecer melhores condições de tratamento e rastreamento do câncer especificamente, tá? Mas, apesar disso, ainda, né, em 2018, o câncer de mama era o primeiro colocado em morte por câncer entre as mulheres do mundo. Então, olha só, no mundo, é o mais incidente e é o que mais mata a população feminina do mundo. Está aí a importância dessa nossa discussão. E no Brasil? Como é que é o comportamento do câncer de mama no Brasil? Esses dados aqui são do Instituto Nacional do Câncer do Brasil, dados de 2020, é uma estimativa. A expectativa é que realmente no Brasil também, câncer de mama seja o primeiro colocado. Quase 30% dos cânceres na população feminina são de mama, especificamente, né? Só perde para câncer de pele não melanoma. E aqui, dados assim, bastante preocupantes em relação à mortalidade no nosso país. Tá? Vocês estão vendo que é uma publicação de 2011, mas é o que a gente observa, né, até os dias de hoje. No Brasil, globalmente, existe um aumento da mortalidade por câncer de mama, tá? Progressivo ainda com o passar do tempo, apesar da nossa luta, ainda aumento de mortalidade. E esse comportamento de mortalidade, ele não é exatamente igual em todas as regiões do nosso país. Na região norte, um aumento da mortalidade, né? Aqui vocês estão vendo que é mortalidade por período de tempo. Aqui na região nordeste, um aumento da mortalidade no período de tempo. Região centro-oeste, também um aumento. Apesar do intervalo ser de 1980 a 2009, isso persiste ainda nos dias de hoje. E na região sudeste e na região sul, felizmente, essa tendência da mortalidade ela tem baixado, mostrando que existe, né, uma possibilidade de se diminuir mortalidade por câncer de mama quando você busca, né, uma abordagem para esse problema adequada, em termos de rastreamento, em termos de diagnóstico precoce, em termos de tratamento. Tá? Olha só, nos Estados Unidos eu fiz dados bastante recentes, agora a publicação de 2020, mostrando aqui no tempo de 75 a 2017, na população branca, vocês estão vendo aqui uma tendência de diminuição da incidência. Então, olha só, nos países em desenvolvimento, a tendência da incidência agora é começar a chegar num platô, tá? Isso aqui acontece mais na população branca do que na população negra americana, onde a incidência continua num crescente, que é o que a gente observa aqui no Brasil, né, no nosso país. Agora, a mortalidade baixando nos Estados Unidos, mais na população branca, mas também um pouco na população negra. Ou seja, olha só, é o que a gente quer para o nosso país, né? Estabilizar a incidência, se possível diminuir, logicamente, né, através das medidas preventivas, e fundamentalmente diminuir a mortalidade, que é o que está acontecendo
Estou dando um exemplo de país desenvolvido nos Estados Unidos, mas que a gente observa em outros países também da Europa. Mas por que será que essa incidência, essa mortalidade, ela está diminuindo nesses países e no Brasil aparentemente não está acontecendo isso, tá? Esses dados, gente, é uma publicação bastante recente do Brasil, tá? Do projeto Amazonas 3. E aqui a gente está vendo a distribuição do câncer de mama em mulheres mais jovens, menos de 40 ou mais de 40. E o que chama atenção é que 41% dos casos nas mulheres mais jovens são de tumores avançados. Tumores que já têm a axila comprometida, tumores com mais de 5 centímetros, né? Nas mulheres com mais idade, cerca de 30%. Então, mais que 1/3 dos casos novos de câncer de mama no Brasil acontecem com a doença avançada. Tá? Então, o que a gente busca com o diagnóstico precoce, com o rastreamento, é fazer com que os tumores se tornem menos avançados. Né? Isso certamente diminui a mortalidade, você cria uma condição melhor de tratamento, tratamentos menos agressivos, uma quimioterapia menos agressiva e um sucesso maior do tratamento especificamente. Tá? Como é que é nos Estados Unidos? Cerca de 16% são tumores avançados. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, de uma forma geral, metade, nós temos mais que o dobro de casos avançados do que nos Estados Unidos, que é um país que eu estou colocando como referência, né, em relação a país de primeiro mundo. Tá? Então, enquanto nós temos aqui mais que 40%, né, lá nos Estados Unidos, cerca de 16% só são tumores avançados. Tá? E aqui em cima também na população americana, claramente, quando o tumor ele é localizado, né, ele está na mama, menos que 2 centímetros, axila negativa, taxa de cura em 5 anos de 95%. Tá? Enquanto que quando o tumor já cresce, ultrapassa os limites da mama, já ganha axila, taxa de cura de cerca de 80%, e quando a doença é avançada, a taxa de cura em 5 anos gira em torno de 38%. Tá? Então, está aqui uma das explicações porque a nossa performance em termos de sobrevida é pior, né, do que em países desenvolvidos como nos Estados Unidos. A gente tem uma frequência muito mais alta de tumores que já ultrapassaram os limites da mama, ou estão muito grandes, ou já tem comprometimento axilar, ou já tem doença já extramamária, né, que em qualquer lugar do mundo, quando isso acontece, o prognóstico é pior. Nos Estados Unidos, em média, a chance de sobrevida em 5 anos, independente do tamanho na população geral, é de 90%. Tá? Então, 90% das mulheres estão livres de doença em 5 anos nos Estados Unidos, né? Mostrando quase que certamente graças também ao diagnóstico de lesões mais iniciais, né? E que o diagnóstico precoce ele passa por um comprometimento dos órgãos públicos, da conscientização da mulher e de toda a comunidade, né, que tem que buscar taxas de controle adequadas, né, do câncer de mama e como todos os outros cânceres. Né. Olha, o CAISM é o centro que eu trabalho, né, que é um centro de referência, que ele recebe pacientes da DRS-7. Nós tratamos no CAISM 90% dos casos de câncer de mama do SUS, né, de saúde pública, da nossa região, corresponde a 41 cidades, e no CAISM a gente tem 70% dos casos, né, de tumores maiores. Tá? Então, aquilo que eu falei que acontece no Brasil, acontece em Campinas também, né, em região. A gente tem 70% de tumores mais avançados, né? E uma coisa importante que chama atenção quando a gente aborda o câncer de mama é a nossa frequência, né, de mulheres jovens com câncer de mama. No CAISM, 33% das nossas mulheres pacientes com câncer de mama, elas têm menos do que 50 anos. Tá? Isso é considerado muito. Nós temos uma parcela muito grande de mulheres jovens com câncer de mama. Isso acaba repercutindo em questões de contracepção, né? Quer dizer, prevenção de gravidez. Como é que nós vamos prevenir gravidez de uma mulher com câncer jovem? Né? Você tem mais mulheres jovens, mais mulheres candidatas a fazer anticoncepção. E o inverso, mulheres que ainda não engravidaram,
mulheres que estão aí no mercado de trabalho, advogadas, engenheiras, profissionais liberais, não é? Que ainda não engravidaram, estão com câncer de mama nessa faixa etária, a gente sempre tem que pensar na preservação de fertilidade dessas mulheres. Então, é um comportamento diferente do resto do mundo, tá? Olha só, aqui dados do SEARS, né, que é o maior registro de câncer de mama nos Estados Unidos, mostrando a diferença entre a proporção de mulheres abaixo de 50 anos nos Estados Unidos, comparando com a Fundação Oncocentro de São Paulo. Tá? Observe aqui, a gente tem quase 50% de mulheres abaixo dos 50, enquanto eles têm cerca de mais ou menos 20% de mulheres abaixo de 50 anos com câncer de mama. Esse é um fenômeno mundial que ocorre quando a gente compara países desenvolvidos e países em desenvolvimento. O câncer de mama em países em desenvolvimento, ele é muito presente em mulheres jovens. Esse é um fenômeno a ser explicado. Nós não sabemos muito bem por quê. Tá? Um dado bastante interessante, né, que remete essas questões associadas à sobrevivência das mulheres com câncer de mama, é quando a gente tenta entender um pouquinho as disparidades que ocorrem, né, no nosso país, especificamente, que a gente poderia extrapolar para o resto do mundo. Eu mostrei para vocês anteriormente que as taxas de mortalidade do câncer de mama, elas são maiores, né, nas regiões que não sejam sul e sudeste, né? E isso certamente está associado especificamente a algumas questões de oferecimento de condições de saúde, de tratamento, né, diagnóstico dessas mulheres. Tá? Esse trabalho é um trabalho bastante interessante, que faz uma correlação entre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, versus a taxa de mortalidade por câncer de mama em diferentes estados. Tá? Esse trabalho é um trabalho bastante interessante. Observem que os maiores IDHs, né, aqui Distrito Federal e São Paulo, tá? Então aqui, olha, os IDHs, são os que têm as menores taxas de mortalidade por câncer de mama no nosso país. Enquanto aqui vocês estão vendo, ó, Maranhão, Alagoas, né, com altas taxas de mortalidade associado aos menores IDH. Ou seja, né, por que você tem maior mortalidade por câncer de mama mais na região norte e nordeste? Não é a culpa do clima. Né? O problema é realmente o quanto se oferece, né, especificamente para a saúde, não é? E isso, o IDH é um reflexo disso, para que a gente possa realmente controlar a doença. Então, a questão das disparidades são muito importantes, porque isso, né, gente, tem um reflexo, é uma variável que pode ser mudada, né? Então, está aí a importância de todos nós, né, como sociedade, né, lutarmos para que a gente possa oferecer melhores condições para essas mulheres e baixar a mortalidade, né, por câncer de mama nessas populações. Bom, então, fazendo esse preâmbulo em relação à importância do câncer de mama, da sua mortalidade no mundo e no nosso país, o que a gente poderia estar mudando, né, em relação a isso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre risco de câncer de mama. Tá? Olha só, qual é o risco de uma mulher, ao nascimento, vir a ter câncer de mama, se ela não tem nenhum fator de risco especificamente? Qual que é o risco habitual de qualquer mulher, né, que a gente considera como baixo risco? A gente não tem dados brasileiros, mas o NCI americano, desde 2013, né, classifica esse risco como 13%. Então, hoje, uma menina americana, de uma forma geral, né, aqui eu não estou especificando se ela é afro-americana ou se ela é caucasoide, ou a questão econômica, não é? Essa menina tem 13% de risco absoluto. Tá? Então, a gente extrapola esses dados para os locais que têm um comportamento mais parecido do hábito de vida americano, por exemplo, região sudeste, por exemplo, Campinas. Né? Então, a gente acaba extrapolando isso para a nossa região. Tá? Então, veja bem, risco habitual de 13% é um risco alto, né, gente? Tá? Então, a gente fala, alguns autores falam, isso aqui é o baixo risco, é 13%. 13% é bastante, é bastante. E veja bem, o que é alto risco? Alto risco é quando você tem de 4 a 5 vezes mais risco do que aqueles 13%. Tá? Alguns autores falam que a partir de 20% de risco absoluto, isso é alto risco, outros consideram 5 a 10 vezes mais
o alto risco e o ultra alto risco. Tá? Então, por exemplo, uma paciente que nasce com uma alteração genética, como a Angelina Jolie, né? O risco dela era 8 vezes mais de ter um câncer de mama do que a população geral que não tem aquela mutação. Tá? Agora, é uma forma de avaliação. Né? Se vocês forem levar em conta o risco absoluto, os autores consideram como 20% o alto risco. Bem, quais são os fatores de risco ambientais que influenciam o risco para câncer de mama? Tá? Então, esses aqui são fatores todos ambientais associados. Isso aqui é importante, né? Porque existem alguns fatores que eles podem ser modificados. Então, por exemplo, o fato da mulher viver bastante está associado a um risco. Tá? As pacientes caucasoides, né, as brancas, né, caucasoides, têm um risco maior. Obesidade, principalmente aquela que se inicia na infância, está associado a um aumento de risco relativo. Chega a 3 vezes mais, né? Esse valor aqui a gente entende dessa forma. Olha, o risco 1 é o risco igual à população. O risco, quanto maior o número aqui, maior a chance da pessoa vir a ter. Então, por exemplo, mulheres que usam ingestão de álcool diário, né, de 30 a 44 gramas, tem um risco 1,32, quer dizer, 32% a mais de chance do que a população geral. Mulheres com mamas muito densas têm 4 vezes mais risco do que as mulheres que não têm mama densa, tá? Outras coisas que são importantes que muitas vezes não são modificáveis, né? O início da menstruação muito precoce, antes dos 10 anos, é um fator de risco. Isso não é controlável, né? A princípio. A menopausa, né? A última menstruação muito tardia é um fator de risco. Mulheres que não tiveram filhos, né? Ou tiveram só depois dos 35 anos, é um fator de risco também. Reposição hormonal na menopausa está associada ao risco, tá? A amamentação, em pelo menos de 1 ano, ela é um fator de proteção, assim como a densidade mamográfica que eu tinha citado anteriormente para vocês, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, mulheres que têm risco alto, né, normalmente, sem a gente ficar tentando buscar esses cálculos de risco, né, elas acabam estando nesse meio aqui. São mulheres que têm antecedente de radiação de tórax, às vezes por causa de um linfoma. Mulheres com antecedente familiar muito importante para câncer de mama. Então, a paciente, olha, a minha mãe teve câncer de mama com 40 anos, você se enquadra dentro desse grupo que já vai dar um risco acima de 2. E mulheres que já tiveram biópsias com algum tipo de atipia. De cara, são mulheres que vão ter um aumento de risco também, tá? Isso aqui são alguns modelos de risco que existem, inclusive disponíveis, tá? São aplicativos que estão disponíveis na internet, que a gente pode lançar mão para calcular o risco, tá? Em cima daquelas variáveis que eu falei para vocês. Esse aqui é um exemplo, tá? Que é um modelo bastante interessante. Ele leva em conta tudo aquilo que eu falei para vocês, ó, idade amenarca, menopausa, antecedentes familiares, e ele faz uma estimativa de risco. Aqui no caso, olha, uma menina com 35 anos, que a mãe teve câncer de mama aos 49 e ela teve uma biópsia de mama, né? Quando foi fazer uma plástica com esse diagnóstico de atipia, o risco dela é 7 vezes maior do que a população geral, 65% de risco cumulativo, tá? Então, essa menina aqui é uma menina que vai ter que ter uma abordagem de prevenção um pouco diferenciada do que as mulheres que têm um risco habitual de 13%, né? Que eu falei para vocês. Então, olha só, aqui estão mulheres que de cara vão ter aumento de risco, tá? Quem tem mutação já detectável, aumento de risco. Lesões atípicas, como eu falei anteriormente. Paciente que irradiou o tórax por causa de um linfoma de Hodgkin, né, que é uma situação que pode acontecer em mulheres muito jovens e que a irradiação do tórax condiciona um altíssimo risco para câncer de mama. E mulheres com antecedente muito importante de câncer de mama, ovário, e hoje a gente coloca aqui pâncreas também, como um dos alvos, né, associados a grandes mutações para câncer de mama, tá? Aqui, mulheres que fazem radiação de tórax, chegando a um risco de cerca de 30% de câncer de mama cumulativo. As lesões precursoras, né, como o carcinoma lobular in situ com atipia, as mulheres chegam a ter 60% de risco de vir a ter um câncer de mama. Então, gente, tudo que está acima de 20 ou 4 vezes mais, isso aqui é um risco que deve ser administrado, né? E aqui, na verdade, vocês estão vendo, aqui é um diagrama, né, a gente chama de heredograma,
que ilustra uma família onde você tem vários casos de câncer de mama, ovário. A gente chama que essa distribuição, o que é redondo é a mulher, o que é quadrado é o homem, né? Vocês sabem disso, lembram? Todo mundo que está vermelhinho aqui foi acometida pela doença, no caso aqui é mama e ovário, tá? Essas foram mamas, essa aqui mama e ovário. Essa menininha que está aqui, olha, ela tem a mãe com câncer de mama aos 35, a avó com câncer de mama aos 49, a tia materna com câncer de mama aos 43 e a bisavó com câncer de mama de 51 anos, tá? Isso daqui é um comportamento de câncer hereditário, tá? Essa menina aqui, certamente, ela tem um risco aí acima de 50% de vir a ter um câncer de mama e é uma pessoa que vai ter que ter um programa de prevenção diferenciado especificamente, tá? Diferente dessa daqui, né? Que vocês estão vendo que pulou uma geração, a bisavó teve câncer mais velha, essa menina aqui teria um risco menor do que aquela anterior, ó, tá? E essa daqui teria um risco ainda menor, né? Ela pulou 2 gerações, a bisavó, câncer de mama, a avó e a mãe não tiveram, tá? Então, esse comportamento aqui, a gente chama de câncer esporádico, sendo que os outros 2 anteriores eu chamo de câncer familiar ou câncer hereditário, tá? Mais ou menos 30% dos casos novos de câncer de mama, a gente considera como hereditários ou familiares, tá? Onde existe a associação de algum gene que pode ser estudado. Dentre esses genes, essa pizza aqui, gente, é a distribuição de mutações de um laboratório do Brasil, tá? Que mostram o seguinte, a maior parte das pacientes que têm câncer de mama hereditário, não é? Elas têm mutação nesses 2 genes, BRCA2 e BRCA1, tá? Enquanto outros genes também são importantes, como o P53, tá? O CHEK2, PALB, é uma listinha de genes que são distribuídos aqui. Mas para não ficar chato, isso aqui é o mais importante, tá? BRCA1 e BRCA2. Eles foram descritos nos anos 90, tá? O BRCA1 pela Mary Claire King e o BRCA2 pelo Mike Stratton. Por que é importante? Esses genes todos nós temos. Mas quando esses genes estão alterados, né, se uma mulher saudável tem uma mutação nesse gene saudável e alguém da família teve câncer e tem a mesma mutação, o risco dessa pessoa ter um câncer de mama é muito alto, tá? Isso já foi estudado por alguns atores, isso aqui é uma publicação de Shane. Nos Estados Unidos, o que foi observado? Quando você tem mutação em BRCA1, a chance de câncer de mama média é de 57% e ovário 40%. Se for BRCA2, que é aquele segundo gene, cerca de 50% para mama e 18% para ovário, tá? Então, essas mulheres, elas deveriam ter uma abordagem diferente em termos de prevenção, em termos de rastreamento. E o terceiro gene, que é muito importante a gente falar sobre ele, é o gene do P53, que dá uma síndrome chamada de Li-Fraumeni, descrita pelo Li e pelo Fraumeni, né, nos anos 1969. Essa mutação é bastante interessante, porque no sul do nosso país existe uma alta frequência da mutação nesse gene, que é essa mutação aqui, R33-7H, tá? Olha só que interessante, isso aqui ela é chamada de a mutação dos tropeiros, tá? O Brasil é o país onde tem a maior incidência de síndrome Li-Fraumeni do mundo. E isso aconteceu por causa... Existem alguns estudos sobre isso, mostrando que foi uma mesma pessoa, né, que viajava por toda essa região do sul do país, que acabou tendo vários filhos, né, e a profissão dele era tropeiro, e ele acabou meio disseminando essa mutação, que é uma mutação fundadora no nosso país, tá? Cerca de 0,3% da população da região sul do país tem essa mutação. E hoje, quando a gente tem um câncer de mama numa mulher muito jovem, principalmente que vem do norte do Paraná ou do sul do Brasil especificamente, a gente tem que pensar nessa mutação, que é um gene que praticamente nem existe no resto do mundo, né, especificamente, tá? Bom, olha só. Eu falei para vocês, então, dessa questão da importância do risco, como é que a gente faz para estimar o risco, que o alto risco são mulheres que têm, né, pelo menos o dobro dos 13% absoluto, que é o risco habitual da população,
Agora, quando você tem esse perfil familiar de câncer de mama, vários casos de câncer de mama jovens, né? A gente tem uma população de mulheres que poderiam ser submetidas a um teste genético para tentar achar aquela lista de mutações que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, quais seriam essas mulheres, né, que deveriam ser estudadas? Então, uma recomendação geral, essa aqui é o guideline americano, tá? Mulheres que tiveram câncer de mama com menos de 45 anos, menor ou igual aos 45 anos, mulheres que tiveram câncer menor de 60 anos, do tipo triplo negativo, que são tumores que não expressam receptores hormonais, mulher que teve câncer de mama dos dois lados, independente da idade, independente se foi ao mesmo tempo, mulheres que tiveram câncer de mama e câncer em outros órgãos, tá? Não metástase da mama, mas, por exemplo, um câncer de pâncreas primário e um câncer de mama primário. Deveria ser estudada, pode ter um gene envolvido nos dois tumores. E mulheres saudáveis, né? Aqui tudo com câncer. E aqui quem não teve nada, mas que tem casos importantes parecidos com esses daqui que eu descrevi para vocês, tá? São mulheres que poderiam ser candidatas a fazer testagem, na verdade, mais do que a testagem, fazerem aconselhamento genético, né? E a partir daí, poder ser submetida a testes genéticos e a partir daí discutir medidas de prevenção específicas para essa população que realmente é de alto risco, tá? Olha só, um terceiro tema que eu quero destacar para vocês, tá? É a questão das modalidades de prevenção do câncer. Então, quando a gente fala sobre, vamos fazer prevenção do câncer de mama, né? Todo mundo de cara já pensa, vamos fazer o rastreamento mamográfico, né? O rastreamento é um tipo de prevenção, tá? A gente tem 4 tipos fundamentais de prevenção: primária, secundária, terciária e quaternária. A prevenção primária, né, é o conjunto de técnicas que nós lançamos mão para evitar que o tumor apareça, tá? Na prevenção primária, a gente, por vezes, a modalidade mais importante no câncer de mama é a mastectomia profilática, ou redutora de risco, tá? Que ela está indicada em mulheres com mutação naqueles genes que eu discuti anteriormente com vocês, né? Onde você vai ter um risco de mais que 50% dessas mulheres virem a ter um câncer de mama, que é o que a Angelina Jolie fez, né? Aquela artista americana que detectou uma mutação e fez a mastectomia antes do aparecimento do tumor, tá? Então, isso é prevenção primária. Prevenção secundária é o diagnóstico precoce. Então, é a mamografia, é o ultrassom, é a ressonância de mama, né? Que na prevenção secundária você não evita que o tumor apareça, você diagnostica ele pequeno para que você consiga tratar adequadamente e curar as mulheres, né? Então, a prevenção secundária, ela diminui a mortalidade, assim como a primária. Mas a secundária, ela está indicada em mulheres não de altíssimo risco, onde você está tentando evitar que as mulheres morram de câncer de mama. Tá? E na terciária, é o tratamento das mulheres com câncer de mama, não é? Feito de forma adequada para evitar que a gente tenha as metástases. Então, na prevenção terciária, eu vou fazer uma cirurgia adequada, eu vou fazer uma quimio, uma rádio, uma anti-hormonioterapia que seja adequada para evitar a proliferação desse tumor para o resto do corpo. E na prevenção quaternária, o foco, o escopo é evitar malprática médica, né? Então, é abordagem paliativa, onde o foco é qualidade de vida, controle de dor, não é? Melhorar as condições de vida da paciente, né? Que por vezes já tem um prognóstico, tá? Mas é dar qualidade de vida para essas mulheres. E na qualidade de vida, você tem que evitar os exageros, né? Então, existe um conceito que vocês sabem muito bem, que a gente chama de distanásia, né? A distanásia é você mudar o ciclo de vida das mulheres com doença avançada, e aqui eu estou comentando em relação ao câncer de mama, e que realmente deve ser evitado e faz parte do escopo, né, da prevenção do câncer de mama, que eu acho que tem que ser escopo, né, do Outubro Rosa também, especificamente, tá? A prevenção secundária, que é o que mais se divulga, né, durante o Outubro Rosa, e é o que é o escopo da população de risco habitual, de não alto risco, né?
A gente faz com autoexame, fazemos com exame clínico mamário e com, fundamentalmente, a mamografia. Tá? A mamografia é o exame mais importante, nós sabemos disso. Outubro Rosa, todo mundo fica bastante informado e existe um reforço importante da mamografia, que é o principal instrumento de rastreamento. Tá? Ele foi descrito por um sueco, Laszlo Tabar, que, na verdade, o Laszlo Tabar começou a usar na população assintomática e ele realmente observou, né, o que nós sabemos hoje, né, que ela diminui a mortalidade por câncer de mama, ela é custo-efetiva. Não é? Aqui é uma meta-análise, 2004, tem muitas outras, mostrando que a mamografia, os programas de rastreamento mamográfico, comparado com as mulheres onde não se oferecem os programas, você baixa a mortalidade acima de 50 e baixa abaixo dos 50 também, entre 40 e 49 anos. Tá? Então, nós recomendamos que o programa seja feito nas mulheres com risco habitual, inclusive nas mulheres mais jovens. Tá? Isso aqui é a recomendação americana de rastreamento. Tá? Iniciar o programa a partir dos 25 anos com consciência mamária. Não é? Agora, a mamografia nos Estados Unidos recomenda que se inicie aos 40 anos, a partir dos 40 anos, e ela se estende até que a mulher tenha uma expectativa de pelo menos mais 10 anos. Esse é o programa de rastreamento brasileiro, se recomenda mamografia a cada 2 anos, de 50 a 69 anos, pelo Ministério da Saúde, nas mulheres de baixo risco ou risco habitual, e não se indica nas outras faixas etárias que, por exemplo, o NCA e os programas, os órgãos americanos recomendam especificamente. Tá? A nossa campanha nacional de prevenção do câncer de mama começou em 1988, só com autoexame, né? E o escopo do autoexame da campanha brasileira foi em cima do rastreamento oportunístico, que tem uma série de problemas. O rastreamento, para funcionar, ele tem que ter uma ampla cobertura da população-alvo, tem que buscar entender por que as mulheres às vezes não fazem, né? não procuram rastreamento, tem que fazer convocações eficientes, otimizar as etapas de diagnóstico, controle de qualidade, fiscalizar os atrasos, tudo isso impacta na qualidade do que a gente está fazendo. Né? Então, por exemplo, aqui vocês imaginam uma paciente, uma mulher que fez mamografia em 1998, tinha isso aqui, não foi visto, né, pelo sistema, e depois de 3 anos o tumor cresceu e daí perdeu o foco do rastreamento. Então, não adianta só oferecer o exame, a gente tem que ter qualidade do exame e diagnosticar adequadamente e tratar rapidamente as mulheres. Tá? Um dado bastante preocupante, não sei se vocês chegaram a acompanhar essa publicação da mídia, né? De que, olha só, a gente já tem uma cobertura baixa de mamografia no país, né? Em torno de 20%, a OMS recomenda que seja de 70%. Caiu pela metade durante essa situação da epidemia do Covid no Brasil. Tá? Então, o que vai acontecer a seguir, certamente, vão ser muitos casos de pacientes com doença avançada. Tá? A gente está esperando, nós já estamos observando lá no CAISM mulheres com doença avançada chegando, como a segunda onda, né, do Covid, que vai ser a onda do câncer avançado, infelizmente nós vamos observar. Tá? Olha só, mama densa, um outro detalhe importante, a importância do ultrassom de mama além da mamografia no rastreamento para as mulheres que têm mama densa. Esse é um exame complementar à mamografia. Né? E nas mulheres de alto risco, aqui é uma paciente, olha só, mamografia, janeiro de 97, 6 meses depois, olha o tumor que apareceu contralateral. A mamografia e o ultrassom não são suficientes na paciente de alto risco. A ressonância é um exame que deve ser utilizado. Ele tem altas taxas de detecção nas mulheres de alto risco, principalmente nas pacientes mutadas. Vocês estão vendo aqui, ó, mamografia única, taxa de detecção muito maior que a mamografia, a ressonância única mais que a mamografia e o ultrassom, tá? Com menos taxas também de câncer intervalo nas mamas densas e mulheres com alto risco. Quer dizer, a gente faz o rastreamento com mamografia, com ultrassom na população geral, e nas mulheres de alto risco, né, mamografia, ressonância e ultrassom quando possível. Tá? Lembrando que a partir dos 25 anos, orientar, bater nessa tecla, destacar a importância das mulheres saberem se enquadrar se estão no alto risco ou no risco habitual, para escolher a melhor modalidade de rastreamento especificamente. Em relação ao autoexame, né, que é uma modalidade muito importante, né,
apesar de boa parte dos tumores serem diagnosticados pelas mulheres, né, os programas de autopalpação ou autoexame não têm impacto na mortalidade quando eles são feitos de forma isolada. Apesar de todos os órgãos recomendarem, tá, que seja feito o autoexame, mas no sentido de consciência mamária, né? A gente não pode parar só no autoexame. Tem que procurar o mastologista, tem que fazer o rastreamento, tem que entender qual é o seu risco para poder chegar de uma forma melhor, né? Essa aqui é a publicação mostrando que o autoexame é uma publicação interessante de 2003, mostrando que os programas de autoexame não baixam a mortalidade, tá? Não baixam a mortalidade geral e nem a mortalidade especificamente por câncer de mama, tá? E por fim, o quanto que as modificações de estilo de vida têm impacto na incidência do câncer de mama. Nós sabemos que a perda de peso, a não ingestão alcoólica ou diminuição e a atividade física, principalmente quando você tem mais de 4 horas semanais, tem um impacto, sim, na diminuição da incidência do câncer de mama nas mulheres com risco habitual. Nós não sabemos como é que se comporta isso no alto risco especificamente, mas, em termos gerais, para a saúde é fundamental, né, gente? Então, faz parte de todas as campanhas esse tipo de cuidado, tá? Esse aqui é o meu último slide, que é a recomendação da nossa Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Que a gente busque, quanto antes melhor, evitar os atrasos, buscar o rastreamento a partir dos 40 anos, uma vez por ano, até que a mulher tenha uma expectativa de vida de pelo menos mais 10 anos, alimentação saudável, né, manter o peso, atividade física regular, pelo menos 4 horas por semana, e uma atenção especificamente ao mastologista, né? Em cima de tudo isso, a mulher compreender o risco da doença, compreender o comportamento da doença na sua família e, a partir daí, procurar o melhor trajeto de prevenção que eu tentei apresentar para vocês anteriormente. É isso. Muito obrigado. Honra estar aqui com vocês. Estou aberto para os questionamentos. Obrigada, doutor Cabelo. Realmente, né, é muito bom, assim, quando a pessoa que vai palestrar, ela faz com dados, né, com estatísticas, com dados. Parece que a gente percebe realmente, a gente consegue enxergar realmente, né, a produção desses dados e o que eles querem dizer para a gente. Então, acho que é muito importante quando os dados vêm para a palestra para a gente ter essa noção, né? Enfim, eu também particularmente achei um índice bem alto de 13%, o índice normal, né? Então, enfim, é uma preocupação realmente constante, ainda que a mulher não esteja naquelas situações de maior risco, enfim, né? Bom, a gente tem ainda alguns minutinhos, eu não sei se alguém deseja fazer alguma pergunta. Se quiser fazer aqui pelo chat, pode ficar à vontade. Eu vou reforçar a campanha que o Dr. Cabelo falou. Nós da OAB Campinas, a gente só consegue realizar todos esses eventos ou ter essa abrangência a partir das nossas comissões temáticas. E a doutora Fábia, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada, sempre primou para que nós tenhamos esses eventos, essas discussões importantes com relação à mulher, e nesse ano ela encampou aí a campanha para fazer a doação do lenço solidário, né? Nós fizemos até alguma sugestão a título de informação mesmo, né? Algumas medidas desse lenço para que realmente ele talvez ajude nessa interpretação, né, de também parecer o cabelo mesmo, uma extensão. Então, ele até tem algumas medidas próprias para isso, nós sugerimos essas medidas na divulgação da campanha. Então, reforçar a todos que divulguem a campanha, que ajudem nessas doações, isso é muito importante. Eu acho que assim, especialmente para a mulher que se encontra nessa situação, é uma forma realmente de mostrarmos a nossa solidariedade, né? A nossa empatia e a nossa solidariedade. A campanha vai estar aberta aí, nós temos aí alguns outros eventos ainda no Outubro Rosa, acho que até semana que vem, mas a campanha vai estar aberta e continua aberta para fazermos as doações, né? A Lúcia Helena está mandando um abraço, o doutor Cabelo está falando que o senhor
é um anjo da guarda, tem razão, Lúcia, verdade. E ela pergunta se o teste genético não deveria ser mais divulgado, que eu suponho ser aquele da Angelina Jolie, né? Aquele para detectar, né? Então, muito obrigado, Lúcia, pela pergunta, viu? Obrigado mesmo. Obrigado por estar assistindo aqui. Então, sim, olha, eu acho o teste genético ele tem que estar mais disponível mesmo, tá? Existe indicação para a gente fazer as testagens, como eu falei na aula, né? Então, tanto nas mulheres que tiveram câncer de mama, jovens, quanto nas pessoas saudáveis, né? E a grande sacada do teste é você conseguir detectar antes da pessoa ter o câncer. Antes de ter o câncer, né? Então, que é quando você consegue discutir de uma forma bastante particular a prevenção dessas mulheres, né? Nem todo mundo que tem um teste positivo precisa fazer uma mastectomia profilática, precisa tirar a mama. Às vezes, existem alguns genes, sabe, Luciana, que você consegue, por exemplo, trabalhar algumas medidas, usar remédios, você fazer um programa com ressonância e mamografia de uma forma diferenciada. Então, o teste ele é muito importante. Só que tem um detalhe importante que eu sempre falo para as minhas pacientes, que é o seguinte: o teste ele não é como um teste de gravidez, que vem positivo ou negativo. Ele tem que ser interpretado. Às vezes, existem variações incertas, existem muitas mutações ainda desconhecidas, e o teste tem que ser interpretado caso a caso. A gente tem que ser preparado quando faz o teste para vir um resultado que pode trazer algumas informações que podem gerar um problema de qualidade de vida, entendeu? Então, eu já tive pacientes, sabe, Luciana, que a gente acabou pedindo o teste e que a gente achava que estavam preparadas, mas não souberam lidar muito bem com o teste, porque quando você tem uma mutação de alto risco para um câncer e você tem filhas, irmãs, né? Você tem uma família, isso acaba gerando muitas vezes um estresse grande, né? Você imaginar que você pode ter participado da transmissão dessa mutação para os seus entes queridos, né? Então, eu acho assim, antes da testagem, viu, Lúcia, a gente faz essa conversa que nós chamamos aconselhamento genético pré-teste. Então, com essa conversa, você identifica para que está fazendo o teste, você já dá uma orientação de quem vai poder ser testado depois, caso tenha uma mutação detectável, e daí você já vai trabalhar aquilo que vai ser feito depois, tá? Então, para que a coisa não vire um problema maior, né, do que a gente poderia estar vivenciando, ou seja, fazer o teste, explicar por quê e buscar qualidade de vida, né, e atenção para as mulheres, tá? Então, agora, eu sou um forte defensor do teste. O CAISM agora nós conseguimos, vocês sabem, o teste genético, né, que é feito para avaliar alto risco, ele não é pago pelo SUS, não existe, tá? Infelizmente, a gente não consegue. Os planos de saúde pagam alguns testes por causa da ANS, né? Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela norteia, tem um rol da ANS que norteia alguns testes, mas o SUS não paga. Então, a gente fica rebolando aí com projetos de pesquisa. Eu felizmente consegui uma verba parlamentar agora para testar um grupo grande de mulheres lá na Unicamp, mas assim, a gente precisa testar, e outra coisa, testar as mulheres brasileiras, porque nós temos um perfil diferente do mundo, né, do mundo, a nossa população é muito miscigenada e a gente não sabe ao certo como lidar com essas questões ainda. Mas assim, o teste pode ajudar muito, pode salvar vidas, viu? Muito, com certeza, salva vidas o teste. E é o caso da Angelina Jolie, né? A Angelina Jolie, ela tinha mãe com câncer de ovário, a tia com câncer de mama, ela localizou uma mutação e ela fez as cirurgias, no caso ela optou pelas cirurgias, né, redutoras de risco, tirou mama e ovários, repôs hormônio, fez reposição hormonal, ela não ficou em menopausa, e a gente tem acompanhado a vida dela, eu tenho visto palestras, e ela tem mantido a vida dela, né, e
e realmente ela reduziu ao mínimo o risco de ter um câncer de mama ou um câncer de ovário nessa circunstância, tá? Então, não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo que tem a mesma mutação, mas eu acho que é algo que deve ser, sim, investigado e discutido. E defendido, né? Torcer para que as políticas públicas, né, doutor Cabello, que elas alcancem aí todas essas necessidades da população, né? Que isso seja aí foco, objeto, enfim, de busca das políticas públicas. Bom, eu gostaria... por isso que o doutor Cabello sempre volta, porque a gente nunca consegue esgotar o tema, né, doutor Cabello, numa palestra. Doutor, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, né? E nós somos fãs aí do seu trabalho, da sua forma de explanação. Então, não é por acaso que nós vamos chamá-lo, sim, a cada evento desse, é muito esclarecedor e é importante, realmente, né, que nós tenhamos essas informações. Acho que quanto mais informação, quanto mais a gente propaga, é melhor para a gente tentar entender a situação como um todo, né? Então, agradecer em nome da OAB Campinas a sua participação, da doutora Fábia também, que não está aqui, mas com certeza é o nosso elo aí, para conseguirmos a palestra, o horário com o doutor. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam hoje até o final da palestra, a todas as nossas colaboradoras e desejar aí um ótimo final de tarde a todos e uma excelente, né, semana, uma próxima oportunidade de encontro. Amanhã nós continuaremos, temos mais uma palestra do ciclo e que nós aproveitemos todas essas oportunidades para discutir ideias tão importantes. Muito obrigada, doutor Cabello. Muito obrigada a todos. Uma ótima tarde. Obrigado, Luciana. Obrigado por tudo. Muito Honra. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.